Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo desta série Deus Único e Verdadeiro. E hoje eu quero falar de Deus, Criador de todas as coisas. E quem vai nos ajudar nesta tarefa árdua é o mestre Tomás de Aquino. No seu livro, O Credo, Tomás de Aquino diz que, a respeito desta afirmação de que Deus é o Criador de todas as coisas, nós devemos evitar 3 erros. E neste vídeo eu quero falar sobre o primeiro, que é o erro dos maniqueus. O maniqueísmo foi uma seita que surgiu 200 anos depois de Cristo e se caracterizava por estabelecer um dualismo radical. Para eles, haviam 2 reinos em conflito. O reino da luz, que era governado por Deus, e o reino das trevas, que era governado pelo demônio. E, para eles, Deus não era o criador das coisas visíveis. Deus não era o criador deste mundo. E eles chegavam a esta conclusão porque eles olhavam para as coisas visíveis e viam que, sob um ponto de vista, as coisas eram boas. Mas, sob um outro ponto de vista, as coisas eram más. Por exemplo, a água. A água serve para refrescar o corpo, então é boa. Mas a água afoga, então, sob um outro ponto de vista, ela é má. O fogo queima, então o fogo é mau. Os maniqueus olhavam para as coisas visíveis e viam que, sob um ponto de vista, elas eram boas, mas sob um outro ponto de vista, eram más. E assim concluíam que as coisas não eram completamente boas. E sendo assim, Deus não podia ser o criador das coisas visíveis. Deus não era o criador das coisas visíveis. Por quê? Porque Deus é o bem supremo. Do bem supremo só pode advir aquilo que é bom. Ora, as coisas visíveis não são completamente boas. Logo, as coisas visíveis não podem ter sido criadas por Deus, que é o bem supremo. Tomás de Aquino vai dizer que estes maniqueus não sabiam distinguir a distinção entre o bem e o mal. Vamos falar então sobre o bem. Nós temos que concordar com estes maniqueus que, sim, Deus é o bem supremo. Como nos ensina Tomás de Aquino, somente Deus é bom por essência. E as coisas? E a criação? E as coisas visíveis? Sim, elas são boas. Mas são boas porque procedem de Deus e são boas porque seguem o fim que a elas Deus destinou. Isto, inclusive, é uma prova belíssima da existência de Deus que, curiosamente, é atribuída a Sócrates. Que é o seguinte: vemos que neste mundo, coisas que não têm inteligência seguem um fim. E a gente vê isso no mundo. Coisas que não têm inteligência seguem uma ordem, uma lógica, um fim. E por que assim fazem? Fazem porque procedem de Deus. Deus as criou, Deus, como um grande artista, as criou e a elas deu um fim. Deus criou todas as coisas, Deus deu o ser a todas as coisas e sustenta todas as coisas no ser, na
existência. Porque se assim Deus não quisesse, a um estalo seu, todas as coisas poderiam se reduzir ao nada. Então, Deus é a bondade por excelência e as coisas criadas por Ele são boas porque deles recebe o ser e são destinadas a um fim que Ele mesmo deu. Mas e o mal? O mal não vem de Deus, porque Deus é o bem supremo. O mal existe por causa do pecado, mas nós temos que acreditar como o grande Agostinho, de que Deus, na sua infinita bondade, Ele permite que o mal aconteça, as adversidades, os males desta vida, porque deles eles podem tirar um bem ainda maior. Então, Deus, como bem supremo, permite os males desta vida, porque deles pode tirar um bem ainda maior. E é curioso porque Agostinho também rebate a estes maniqueus com o seguinte raciocínio. Imagine você entrar numa oficina de um artesão, e ver ali uma ferramenta que pode ferir. E assim você conclui que este artesão é mau por utilizar tal ferramenta? Isso é uma tolice, diz Agostinho. Da mesma forma é tolice olhar para as coisas visíveis, as coisas criadas, e ver e dizer que elas não são completamente boas, porque sob um outro ponto de vista elas podem ser más. Isto é uma tolice. Meus queridos, nós temos que acreditar que Deus não só existe, que Deus é bom, que Deus é o Criador de todas as coisas e que todas as coisas são boas porque procedem dele. E as Sagradas Escrituras nos falam isso logo no início, lá no livro de Gênesis. Criou Deus o céu e a terra. E no versículo 31 do capítulo 1 diz que viu Deus que tudo era bom, tudo o que ele havia feito, tudo era muito bom. A obra das suas mãos, a obra que ele havia feito, tudo era muito bom. Então, Deus é o Criador de todas as coisas. Todas as coisas procedem dele, todas as coisas foram criadas por ele. É isto.